Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com o João Branco, que é CMO do McDonald's. João, seja super bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite para bater esse papo hoje aqui. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado pelo convite e bom dia ou boa tarde a todo mundo que está nos escutando agora. Eu acho que o episódio hoje ele começa já com um pé direito tremendo. Estava batendo um papo aqui antes do episódio começar e acho que o momento que a gente está como indústria, e aí estamos falando de dois publicitários aqui, dois marqueteiros aqui, vai permitir a gente transitar por alguns assuntos que em outras épocas não tinham nem capital político, nem interesse de serem transitados. E acho que o João, ele está numa cadeira, ele foi presidente de algumas instituições que basicamente guiam o futuro da indústria e hoje em dia está sentado na cadeira do McDonald's, é um dos caras que está repensando muita coisa e estou super curioso para pegar o ponto de vista dele em cima de alguns assuntos. Mas antes da gente entrar em tudo isso, João, a nossa audiência aqui é majoritariamente de executivos, então assim, são os nossos amigos, todo mundo te conhece, mas tem um 15, 20, 30% aí de pessoas que eventualmente nunca ouviu o seu nome. Então, queria, para essa porcentagem de pessoas que não sabe de onde você veio, não sabe um pouco da sua trajetória, acho que teria um valor tremendo se você começasse se apresentando e contando a versão de 3, 5 minutos aí de como é que você parou na cadeira de CMO do McDonald's antes da gente começar. Claro, vamos lá. Bom, eu sou o João Branco, eu sou casado, tenho 2 filhinhos, um de 6 anos e uma de 4 aninhos, e eu comecei minha carreira, na verdade, trabalhando em finanças. Eu tenho esse passado aí, trabalhei quase 4 anos como analista financeiro numa indústria farmacêutica. Somos dois, viu? Somos dois, viu? Comecei mercado financeiro também, boa. Olha aí. Foi um mero acaso, na verdade, porque eu já fiz vestibular querendo trabalhar em marketing, mas aquele primeiro emprego estava difícil de sair no marketing, então eu entrei em finanças. E aí, assim que eu tive uma oportunidade de migrar para marketing, mas já um pouquinho mais avançado na carreira, eu fui, e a empresa que foi um pouquinho arriscada, digamos assim, ou quase meio maluca, né, de contratar alguém vindo de finanças direto para a função de gerente de produto, foi a P&G, a Procter & Gamble naquela época, lá pelos anos 2003, por aí, decidiu me dar uma chance dentro do marketing e eu comecei como gerente de produto de um regulador intestinal. E de lá para cá eu já trabalhei sexy. De lá para cá já trabalhei com vários produtos assim bem diferentes. Depois eu fui para um creme de assaduras de bebês, depois eu fui para uma linha de produtos para gripes e resfriados, depois eu cuidei de tudo isso junto, depois trabalhei com absorventes femininos, depois trabalhei com escova de dente e a linha de higiene bucal da P&G e fiquei lá por 7 anos trabalhando com esses produtos, até que a Ferrero, que é uma empresa italiana de doces e chocolates, me convidou para trabalhar no marketing para o Brasil e Argentina, com os produtos mais deliciosos do mundo, né? Kinder Ovo, Tic Tac, Nutella, Ferrero Rocher, e eu aceitei esse desafio. E eu fiquei 5 anos lá, e depois o Mac me chamou para ser diretor de marketing aqui do Brasil, e é uma proposta irrecusável. Quem não gostaria de cuidar do marketing do McDonald's aqui no Brasil, né? Então já faz 6 anos que eu estou aqui no Mac, 1 ano e meio atrás o meu cargo ele se expandiu para essa função de CMO, e agora, além do marketing, eu também acumulo as funções de BI e trade marketing. É uma estrutura um pouquinho diferente que a gente tem, mas são essas as áreas que eu cuido aqui dentro do Mac. João, você falando da tua carreira, aí você fala, de P&G, que é uma baita escola, Ferrero, que é uma marca que está na cabeça do consumidor e é uma marca de brand love, né? As pessoas são apaixonadas pelos produtos. E agora o Mac, que também tem esse fascínio e é uma marca que está inserida na cultura, é uma marca que move tendência e que está no dia a dia das pessoas. Primeira pergunta aí para a gente começar, eu acho que antes da gente olhar para o futuro, que é para onde eu queria direcionar a maior parte do nosso papo, olhando para o passado, você acha que teve algum fio condutor na maneira como você é como executivo e na sua forma de enxergar o mundo que permitiu você ser bem sucedido em categorias aparentemente tão diferentes, que vão de um regulador intestinal e uma escova de dente, para um Tic Tac, uma Nutella e um Ferrero Rocher, e até, batata frita, sorvete, hambúrguer, e, que é uma categoria um pouco diferente, né? QSR, apesar de estar na ponta do consumidor, é um pouquinho diferente das outras consumer goods que você passou. Assim, se você tivesse que listar 1 ou 2 características suas que fizeram você ser bem sucedido, nessas 3 passagens, o que seria isso?
Olha, eu poderia ficar falando alguns dias aqui sobre isso, né? Porque isso é motivo de uma reflexão profunda até hoje, sabe, Rafa? Mas, no fundo, primeiro, eu acho que ser profissional de marketing ou ser marqueteiro, em qualquer empresa, em qualquer contexto, mesmo numa empresa americana de bens de consumo super apegada às burocracias, como é a P&G, e super by the book, né, no lado positivo da palavra, ou uma multinacional italiana familiar, como é a Ferreiro, ou o MEC, que aqui no Brasil, na verdade, é Arcos Dourados, que é uma empresa argentina, que também tem uma ligação com uma marca global americana, mas tem um estilo mais latino de lidar com o negócio. Em qualquer um deles, a função do executivo de marketing ela é essencialmente a mesma, que é entender as necessidades dos consumidores e tentar convencer a empresa a endereçar essas necessidades. Mesmo em culturas diferentes, em processos diferentes, em empresas que têm visões de mundo diferentes. Mas a função do executivo de marketing é muito parecida. Então, eu diria que o fio condutor aqui está em lembrar sempre que um profissional de marketing é essencialmente um representante do consumidor ali. Além disso, acho que tem uma coisa um pouco de estilo também, né? Porque eu acabei dando a sorte ou escolhendo trabalhar em empresas onde ter um perfil analítico é algo que é valorizado, que te dá condições de performar melhor. E digo isso porque quando você me pergunta o que te permitiu ser bem-sucedido ou ter sucesso, na verdade, eu acho que a gente pode até ir para uma outra discussão aqui do que é o sucesso. Mas o que me permitiu ter bons resultados foi a capacidade de me adaptar, de aprender no estilo e na cultura de cada empresa, de conseguir ser um bom representante do consumidor em qualquer um desses contextos. Agora, se a pergunta mesmo for o que te permitiu ser bem-sucedido, cara, aí nós vamos abrir um outro universo de discussão aqui, porque de verdade eu acho que o conceito de sucesso para cada um é muito diferente, né? Talvez o que você acha que é sucesso é diferente do que eu acho, do que o outro acha, e eu acho que eu não sou ainda uma pessoa bem-sucedida, e eu acho que o sucesso é algo que a gente ainda vai buscar por bastante tempo. Sensacional a resposta e adoro, e eu tiraria até o talvez o sucesso tenha definições diferentes, ele tem, né? Assim, para você vai significar uma coisa, para mim vai significar outra, e acho que inclusive esse é um debate, não sei se aqui é o fórum, mas é um debate para a gente ter como sociedade cada vez mais, né? Eu acho que por várias vezes, principalmente num mundo de mídia de massa como a gente vive hoje em dia, tem se pintado certas narrativas do que o sucesso se parece, e acho que isso distorce a visão de muita gente. Acho que essa sua chamada aqui para um debate acontecer em outros lugares é absolutamente brilhante. Te agradeço por ter trazido esse ponto. Mas muito curioso, quando você fala desse framework um pouco mais geral, de ser um representante do consumidor dentro da companhia, eu adoro isso, porque eu acho que nunca antes a cadeira do CMO ela foi tão importante, porque nunca antes você teve tantos recursos para ouvir o consumidor em tempo real, de forma dinâmica, com dados orientando as decisões, que por mais que se desencadeiem para processos criativos, estratégias de negócio, etc., eles começam com dados em algum momento, né? E aí aqui eu acho que tem um primeiro ângulo da nossa conversa, que eu sei que o MEC é uma empresa bastante orientada por dados, você até colocou a tua cadeira dentro desse arcabouço de growth, trade e também marketing. Queria te fazer uma pergunta. Qual é a principal diferença que você está enxergando em tocar uma marca como o MEC em 2020, onde você tem tantos recursos para ouvir as comunidades, para entender o consumidor em tempo real, em relação ao passado, e o que isso te abriu de porta para brincar, para se divertir na tua cadeira e para poder trazer mais valor para o próprio consumidor? O que são algumas das coisas que você tem mais se fascinado com esse novo mundo que a gente vive? Olha, eu costumo usar um exemplo, Rafa, com o meu pessoal, que eu acho que ilustra muito bem o que está acontecendo com a nossa função hoje, sabe? Se eu olho como era jogado um jogo de basquete no passado e como ele é jogado hoje. O objetivo final continua sendo fazer mais pontos, colocar mais a bola na rede do que o time adversário. Mas quando você olha hoje toda a técnica que está utilizada em torno de um time de basquete, é um negócio sinistro, né? Eu não sei se você já viu alguma vez como os técnicos, o nível de informações que os técnicos das ligas mais avançadas têm, né?
Você consegue ver um mapa de calor do campo, você consegue ver onde cada jogador passou, quantos quilômetros cada um andou, qual foi o caminho da bola, você consegue ver qual é a porcentagem de acerto, de arremessos de cada jogador, de cada posição da quadra, e aí você consegue montar uma estratégia de defesa baseado naquilo. Olha, aquele jogador ele acerta muito mais do lado direito, muito menos do lado esquerdo, então quando você for marcar ele, marca mais daquele lado, e no outro lado, se tiver que fazer uma escolha, deixa ele arremessar para lá. Então você começa a ter acesso a um mundo de informações que te ajudam muito mais a diminuir o risco de errar, aumentar a probabilidade do acerto, mas para a mesma essência, que é colocar a bola na cesta, né? Então a nossa função como um profissional de marketing, ela continua a mesma. A nossa razão de existir dentro de um board continua a mesma, que é a gente representar a necessidade do consumidor ali. Mas o mundo de informações, de dados sobre quão rapidamente a gente consegue entender o quanto essas necessidades estão mudando, o quanto cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra, o quanto cada outra opção do mercado está conseguindo satisfazer melhor essa necessidade do que eu, isso mudou tudo, né? Isso agora ficou assim um mar de informações que está disponível para a gente, meio semelhante ao que acontece ali no jogo de basquete. Perfeito. E é interessante, durante a tua narrativa, uma palavra vem na minha cabeça o tempo todo, que é agilidade, velocidade, né? Porque você capturar um insight social, um insight de monitoramento, uma oportunidade que aparece porque explodiu alguma coisa no Twitter ou no Twitch, ou que um influenciador falou de você e que você vai capitalizar em cima disso numa ação de relacionamento, ou o que quer que seja, isso é um timing diferente, né? Isso é um novo normal de como ser feito. E uma provocação interessante, eu estou muito dentro de debates desse tipo dentro das companhias, é porque por várias vezes a cabeça do CMO já é progressiva como a sua, mas por várias vezes a estrutura da companhia não está preparada para um nível de flexibilidade um pouco maior ou de tomada de decisão mais rápido. E, vamos ser sinceros, você está sentado na cadeira de CMO há 6 anos. Com certeza, você teve que mudar algumas coisas para chegar num nível de velocidade e agilidade, para ter camadas de aprovações mais leves e poder fazer ações mais rápidas que capitalizam em cima de informações como essas. O que são algumas das recomendações que você daria para alguém que eventualmente está começando nesse processo? Assim, por maior que a empresa seja, e a gente sabe que ainda existem empresas que têm processos que não foram feitos para o ano de 2020. Se você tivesse que dar algumas recomendações que fizeram você ter um pouco mais de resultado no que você precisava, quais dessas seriam para ajustar a estrutura da companhia para aguentar o marketing de 2020? Que é varejo. Então, eu costumo brincar que o MEC tem um lado indústria, um lado serviço e um lado varejo. O nosso lado indústria é porque a gente não faz campanhas de comunicação do tipo não compre hambúrguer hoje, só amanhã está mais barato no McDonald's. A gente não faz isso, né? A gente é patrocinador de Copa do Mundo, a gente faz campanha institucional, mais parecido com o marketing de indústria. A gente também tem o nosso lado do serviço, porque se um funcionário atende bem ou não atende bem um cliente, é grande chance dele voltar mais vezes ou não voltar. Então, construção de marketing. Mas a gente é essencialmente um varejo. A gente tem mais de 1.000 lojas no Brasil, mais de 2.000 quiosques de sorvete. E por ser um varejo, a gente já tem uma cultura de agilidade muito forte. Na verdade, quem precisou se adaptar a isso fui eu. Eu cheguei numa empresa, pela primeira vez, trabalhando num varejo, que era muito mais ágil do que as empresas que eu tinha trabalhado antes. E que já é programada para executar enfim, montar estratégias e pensar nas coisas de uma forma muito rápida. É mais aberta ao erro, é mais aberta a experimentações, é mais aberta a fazer coisas em 10 restaurantes e depois expandir, se não der certo esquecer, e tudo bem. Então tem uma coisa na cultura, e para mim o maior aprendizado, se eu fosse falar com alguém que não é do varejo, que é de uma indústria, e falar, cara, como é que eu consigo ser mais ágil aqui? O start vem na cultura e de valorizar a agilidade. E isso implica em você ser mais aberto a erros, ser mais aberto a testes, errar rápido, errar barato e avançar, e tudo bem. Inclusive, parabenizar quem aprendeu com o erro, né? Isso é uma coisa que o varejo meio que já tem por natureza. Agora, o meu desafio aqui é como a gente acelera isso muito mais. Então, eu me inspiro
nos e-commerces da vida, né? Então eu brinco com o nosso pessoal e tento até para mim mesmo pensar assim, puxa, como eu vou conseguir fazer com que um dia eu consiga ver que a venda da última hora não foi boa e a da próxima hora eu quero que seja boa. Quando eu falo isso, a gente assusta ainda internamente, porque a gente não está acostumado com isso. Mas eu falo, gente, é assim que a Dafit pensa, é assim que o Booking.com pensa, é assim que a Amazon pensa. A gente está aqui só olhando o quê? A venda do mês, da semana, ou do almoço. Não. Talento. Hora passada não foi legal, e a próxima hora? O que a gente vai fazer? Olha só os drive-thrus do Brasil, quais estão com fila, quais não estão. Olha só as filas dos balcões no Brasil, qual a gente está vendendo bem, qual a gente não está. O que a gente vai fazer para mudar aqueles que não estão? E a tecnologia está permitindo tudo isso. Então a nossa mentalidade também está mudando nessa direção. Eu acho que esse é o primeiro passo para ser mais ágil. Perfeito, brilhante o teu speech. Inclusive, eu acho que puxa um gancho para a gente entrar num assunto aqui. Que maravilha, eu concordo 1000% com você. Eu acho que o varejo, ele inspira a revolução em várias indústrias, inspirou nos últimos 100 anos talvez, nos últimos 50 anos talvez, mas tem uma próxima fronteira agora de agilidade, de otimização, que são as plataformas nativas digitais, né? E todo o arcabouço de cabeça ágil e pensamento de negócio um pouco mais lean que essas plataformas ensinam pra gente, e talvez seja uma próxima fronteira. Mas eu acho que, falando de fronteira, tem uma outra que é um elefante na sala de muita gente aí, que foram algumas das premissas que o Covid fez a gente repensar, né? A gente vem de uma indústria que, por natureza, tem um legado histórico de como sempre operou, né? Assim, existia uma forma de você fazer as coisas. E foi muito foda, desculpa o palavrão aqui, gente, mas foi muito foda observar você e a indústria inteira começar a olhar para as coisas com um olhar um pouco mais virgem, né? Do tipo, será que isso aqui de fato é fundamental? E acho que a gente, nos últimos meses, descobriu que algumas coisas não eram. Passou a valorizar algum outro conjunto. Eu estou super interessado em entender um pouquinho dos insights que você teve desse momento de redescoberta do que é fundamental e o que não é, e também um pouquinho do teu olhar para frente, de para onde você acha que isso está evoluindo, o que é um horizonte, cara, de 5 anos para frente, o que é um horizonte de 1 ano, o que são coisas que são insights que todo mundo aqui, se não viu, vai começar a ver. Eu acho que a gente vive um momento ímpar na história e com todo o coração e empatia do mundo para entender que é um momento duro para muita gente e um momento sensível para muita gente. A gente não pode deixar isso de lado, mas de alguma forma isso criou capital político para a gente repensar algumas coisas em termos de modelo. Qual é o teu take nisso? Pois é, eu concordo plenamente. O trauma que a gente está vivendo agora, né, Rafa? Eu realmente acho que é um trauma. E não é só de um dia, de 2, mas a gente está falando de meses, talvez até aí de 1 ano, um pouco mais, vai deixar sequelas, né? Vai deixar uma chacoalhada na nossa cabeça de coisas que a gente pensava de um jeito, agora a gente pensa de outro. Então, de repente, você achava prático você fazer você fazer um pedido pelo telefone, o negócio demorar meses para chegar e aquilo, nossa, que prático, as coisas estão chegando para mim. E agora a gente já está, se a gente pede pelo celular e em meia hora o negócio não chega, a gente já está ficando tenso, né? Então, o nosso conceito de praticidade está mudando, o conceito de segurança, o conceito de confiabilidade, o conceito do que é barato e do que é caro, tudo acabou dando uma reparametrizada, né? A gente ganhou novas bases de comparação e isso mudou as nossas referências. Então, quando as referências mudam, você começa a rebalancear a forma como você decide o que você vai comprar, como você vai escolher, o que você vai escolher. E isso impacta toda a nossa cadeia de valor, né? Então, a gente tem discussões como essas o tempo todo. O que a gente realmente precisa? Vou dar um exemplo pequeno aqui, tá? Mas a gente tinha ganhado um dinamismo muito forte de lançar produtos num ritmo que a gente já estava acostumado a fazer. Então, de tempos em tempos, a gente lançava um sanduíche novo, lançava uma sobremesa nova, um brinquedinho novo do McLanche Feliz, um produto novo para café da manhã ou para um snack. Era assim, inevitável, todo mês a gente tinha uma novidade. E agora a gente se pergunta, peraí, mas um lançamento de um sabor novo agora, o quão relevante, o quão essencial isso é? Eu preciso ou não preciso?
na mesma frequência ou não na mesma frequência? Se eu fosse fazer um lançamento de produto, é sobre um sabor novo ou é sobre outra coisa? Então, grande parte do nosso orçamento era destinada a comunicar novidades, seja do menu, seja de uma forma nova de comprar. E agora a gente repensou tudo isso. Então, a gente não está mais comunicando o lançamento de produtos já faz alguns meses, né? E a gente se libertou um pouco dessa necessidade de ter que lançar. Sensacional. Porque se não lançar, veja bem, isso está na nossa base de comparação. E a mesma coisa que aconteceu aqui, aconteceu com tudo do negócio, né? Se a pirâmide de necessidades do consumidor, há necessidades básicas de segurança, de conforto, está lá no basicão, mas o cara estava olhando lá em cima, no status, no aspiracional, de repente a necessidade básica de segurança, de uma marca que eu confio, ganhou muita relevância. Então, peraí, se é isso que tá na sua necessidade, que agora está latente, então eu vou dar uma mudada, eu vou nesse momento comunicar que você pode confiar, porque a gente tem aqui um procedimento operacional bizarro. O MEC é neurótico com segurança alimentar, com forma de preparo, com cuidar que seja tudo bem feitinho ali. Então vamos falar mais disso, vamos falar menos sobre lançamento de produto. E assim está acontecendo com tudo que a gente faz. Sensacional ouvir isso. E no fim do dia, tudo que a gente está fazendo é centrado no consumidor, né? Acho que esse é o residual e essa é uma fórmula que ela é bem sucedida para sempre. Se a gente estiver tendo uma conversa similar a essa em 2478, o assunto, muito provavelmente, se é um bom papo, ele vai estar centrado no consumidor, ele vai estar centrado no consumidor de 2478 e não nas aspirações do que a marca quer colocar para fora e imprimir de mensagem, né? Acho que esse é um residual que serve para esse ano, e alguém que estiver escutando isso daqui a 30 anos, porque agora a gente tem isso, né? Agora a gente tem esse digital footprint. Daqui a 30 anos alguém vai olhar, puta, e o CMO do Mac em 2020? O que esse cara pensava? E ele vai ouvir a gente falando e vai falar, puta, interessante, posso aplicar aqui na minha realidade, vai ser VR, AR, e sei lá o que vai ser. Não me interessa muito esse jogo de futurologia, mas tenho certeza que o playbook funciona. Agora, interessante aqui, né? Porque a gente está falando muito de impacto de negócio e a gente fala do consumidor e etc. Mas no fim do dia, a maneira como a gente chega nisso é através de gente. E esse é um componente muito interessante de se debater em 2020 durante o isolamento social e durante tudo que a gente está vivendo, né? Eu tive alguns aprendizados fantásticos de liderança nos últimos meses do quão importante foi. E aqui dentro a gente sempre valorizou muito cultura e essas coisas, mas no fim do dia quem não valorizava se viu de bunda de fora, né? E viu, caramba, isso aqui é importante mesmo, porque na hora que eu mando todo mundo para casa ou parte do meu pessoal para casa, se eu opero para uma estrutura de comando e controle, isso deixa de funcionar, né? Eu preciso ser mais uma estrutura de liberdade com responsabilidade e que inspira as pessoas por propósito e etc. E esses foram alguns dos meus aprendizados. Mas e da tua parte? Você é um cara que diretamente e indiretamente lidera milhares de pessoas no Brasil. O que foram alguns aprendizados de liderança que você pode compartilhar com a gente, que você acha que estão fazendo a diferença para o Mac nesse momento? Cara, eu acho que, para mim, pessoalmente, tá? O maior aprendizado que ficou agora foi o da sensibilidade, sabe? Empatia. Você conseguir olhar o mundo com os olhos do outro, de alguém da sua equipe, de alguém da sua agência, do seu cliente, dos seus chefes, faz muita diferença, né? E quando a gente não está tão perto assim, parece que a gente fica um pouco mais distante, fica um pouco mais difícil ter essa sensibilidade, parece que está cada um pouco mais no seu casulo. Perfeito. Mas se a função essencial de marketing já é você entender a necessidade dos consumidores e se colocar no lugar deles, isso é algo que já está no chip do marqueteiro. Então, eu acho deveria, né? Deveria. Deveria, com certeza deveria. Se alguém escolheu trabalhar em marketing e continua nisso há vários anos, é uma pessoa que já percebeu que você vai precisar usar os óculos, né, de um consumidor e ver, sentir as dores dele, ver as motivações dele, entender por que ele está chorando, por que ele está sorrindo. E fazer isso com as pessoas que estão ao nosso redor, com todos os outros, é tão importante, né? É tão importante para a gente conseguir motivar as pessoas, para a gente conseguir integrar o time.
Eu acho que eu tive bons exemplos dos meus chefes, tenho tentado fazer isso com o meu pessoal, com a relação com a agência, e vejo mesmo quanto isso faz diferença, né? Tenho falado até assim, você perguntar para uma pessoa se ela está bem agora, nunca foi tão importante, né? Isso vai ter 10 vezes mais impacto lá na frente. Alguém que agora mandou um presentinho para sua casa no seu aniversário, cara, não vai ser igual, vai ter 10 vezes mais impacto esse gesto do que numa situação normal, né? E isso tem acontecido todos os dias com a nossa equipe, com a nossa gente, e manter a gente, né, o pessoal motivado, animado, conseguindo estar engajado por uma causa maior, mesmo neste momento, à distância, eu acho que tem muito a ver com os bons resultados que a gente tem conseguido. Perfeito, e é curioso, eu tenho falado para amigos meus e para outros empresários e executivos que, assim, mesmo que você não encontre em você o ser humano bom que faz isso porque acha importante, porque gosta de gente, na boa, faça pelo ROI. Assim, se você não for fazer porque você é um bom ser humano, faça pelo retorno pelo acionista, né? Assim, porque tem ROI e tem se provado, assim, falando com você agora, e com outras pessoas de mercado, eu acho que essa lição da empatia como o alicerce para você poder provocar resultados em cima, eu acho que vai ser uma herança que o Covid deixou aqui e que eu, sinceramente, espero do fundo do coração que a gente perpetue como negócio, né? Eu acho que a gente vem muito de uma era nos últimos 50 anos de um modelo de gente e gestão, e talvez inspirado por alguns dos grandes cases de sucesso, cara, que a gente teve no mundo empresarial e que, foram construídos nas costas de um modelo específico, mas que eu acho que para 2020 não funciona mais tão bem. As novas gerações, geração Z, geração que está vindo aí agora, os TikTokers e essa galera jovem surgindo, já não opera pelo mesmo tipo de propósito. E esse passo da empatia que você colocou, eu acho que é uma chave que destrava muito valor. E se você não for fazer porque você é um bom ser humano, faça pelo ROI. É verdade. E eu acho, Rafa, que as pessoas até esperam também essa empatia, mais ainda, das pessoas e das marcas que elas amam, sabe assim? Como a gente é a marca, costumo falar do amo muito tudo isso, a gente se vê numa situação agora onde o consumidor, ele espera que a marca tenha mais empatia por ela. Uma marca que você não tem uma relação muito, muito próxima, você não espera muita coisa, sabe? Nesse momento, até a gente está se surpreendendo com algumas marcas. Fala, puxa, que legal, essas marcas estão tão ativas agora, não esperava nada delas. Mas, em compensação, tem marcas que você fala assim, esperava mais daquela marca lá, né? E então a gente sabe que, ainda que isso não saia em pesquisa nenhuma, a gente é uma marca muito querida, muito amada, muito presente. A gente atendia 2 milhões de clientes por dia, né? A gente costuma brincar que 2 milhões de pessoas beijavam a boca de um produto nosso todo dia. Cara, é uma relação que poucas marcas têm. Então, o que as pessoas estão esperando agora de uma marca que elas amam tanto? Elas esperam essa empatia, e essa empatia é transmitida nas nossas comunicações, nas nossas decisões, em tudo que a gente tem feito como empresa e como marca. A gente quer que as pessoas vejam que a gente está passando por isso junto com elas e sentindo as mesmas dores que elas e tentando ajudá-las, né? Brilhante, João. E acho que, a gente chegando ao final do episódio aqui, é curioso porque acho que é um dos meus episódios favoritos, pelo seguinte motivo. Eu acho que os assuntos que a gente debateu, eles são absolutamente perenes. Eles são eternos. Dos frameworks, do qual é o papel do marqueteiro, qual é o papel da marca e as lições de liderança que a gente tocou, eu acho que alguém que escutar isso daqui a 743 anos ainda deriva uma quantidade de valor substancial. E acho que a gente ter conseguido isso ao longo desse episódio é um baita de um feito. Mas, ao mesmo tempo, sei também que você é um cara ativo nas redes. Inclusive, a primeira maneira que a gente se conectou foi um DM no Instagram. Eu falo essas coisas e o pessoal não acredita. Deve ter o quê? Uns 6, 8 meses, não lembro? Por aí, uhum. Alguma coisa assim. Foi um DM no Instagram. Então, saibam que o João é ativo nas redes. E até se o pessoal quiser continuar consumindo o teu ponto de vista, cara, onde você está mais ativo atualmente? É no LinkedIn? É no Instagram? É nos dois? Eu sei que em um é João Branco, no outro é João Marcos Branco, né? Eu sei que é diferente,
mas, pô, acho que tem um valor tremendo, acho que a galera com certeza vai querer continuar acompanhando o teu ponto de vista. Onde eles te acham com mais frequência? Bom, vamos lá. Eu acho que assim como uma marca, né? Minhas redes sociais também têm papéis um pouquinho diferentes ali. Mas o LinkedIn é certamente a rede onde eu sou mais presente. Lá eu sou o João Branco do MEC. Daqui a 734 anos, quando alguém estiver escutando, espero que continue sendo o João Branco do MEC até o final. Sensacional. Inclusive, vocês desceram isso, a estrutura toda tá comprando buy-in na ideia do MEC, né? Eu dei uma olhada nas conexões relacionadas ali, desde o pessoal da agência até a galera de dentro. Acho que, virou um movimento super bacana. Ninguém pediu nada, na verdade. Eu e o presidente da empresa fomos os primeiros a mudar, nós mudamos juntos no mesmo dia, naquele momento que a gente mudou as fachadas dos restaurantes. Eu olhei para ele e falei: Paulo, vou mudar meu nome no LinkedIn. Se eu mudar o meu, você muda o seu? Ele falou: mudo. A gente mudou junto ali. Sensacional. A gente não pediu nada para ninguém. Hoje a gente tem aí, sei lá, mais de 300 pessoas que escreveram isso também, mas não é um pedido da empresa, não é nada. E, na verdade, a gente sabe que a gente está no MEC, mas a gente tem orgulho de estar no MEC, por isso que a gente fez isso. Então, o LinkedIn é a rede onde eu sou mais ativo. Lá eu converso bastante sobre marketing, sobre as ações que a gente faz no McDonald's, também sobre propósito, sobre carreira. A gente pode bater um papo lá. No Instagram eu sou o João Marcos Branco. Lá eu posto mais curiosidades, propagandas interessantes do McDonald's ao redor do mundo. São coisas mais visuais. Eu também estou no Facebook, como João Branco. E lá eu conecto bastante até com funcionários do McDonald's. A rede mais atuante, diria, até para o pessoal que trabalha nos restaurantes. Então, a gente costuma bater muito papo lá também, mais sobre amenidades. Mas um assunto mais sério, LinkedIn, com certeza estou lá. Pô, João, e mais uma vez, assim, não farei da boca para fora, tá? Adorei que a gente conseguiu ser atual e atemporal ao mesmo tempo. Eu acho que esse é um residual brilhante do nosso papo aqui. Queria te agradecer de coração. E mais uma vez, acho que, repetindo aqui, alguém que estiver ouvindo isso aqui em 3.411, eu acho que ainda deriva valor, e eu queria te agradecer pela participação, cara. Imagina, obrigado pelo convite. E você que está em 3.411 ouvindo, eu imagino que isso vai estar funcionando. Pede um delivery de Big Mac agora, tenho certeza que o Big Mac não mudou nada, viu? Sensacional. Gente, e se você está ouvindo isso aqui, seja no Spotify, Deezer, YouTube, aonde quer que seja a plataforma, tira um print da tela, posta no Stories, marca o João para a gente saber que você está ouvindo. Significa o mundo para mim. E a gente se vê no próximo episódio do CMO. Obrigado, João. Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite. Um abraço, pessoal.